E aí, pessoal, questão de número 52 do capítulo 5, Fundamentos de Física do Halley, volume 1. Ela diz o seguinte: na figura A, uma força horizontal constante, FA, é aplicada ao bloco A, que empurra um bloco B com uma força de 20 newtons dirigida horizontalmente para a direita. Na figura B, a mesma força FA é aplicada ao bloco B. Desta vez, o bloco A empurra o bloco B com uma força de 10 newtons dirigida horizontalmente para a esquerda. Os blocos têm massa total de 12 quilos. Qual é o módulo da aceleração na figura A e da força B? Ou, perdão, da força FA. Ali eu coloquei F0, mas é FA. E eu confundi letra A com letra B. Então, nós temos aí as duas figuras, A e B, tal como aparece no exercício. Também tem as forças FA, né, em cada figura, indicando as suas direções, né, que é para o sentido direita, né, do nosso vídeo aqui. E aí a gente vai tratar esse sentido como sentido positivo das nossas componentes de forças na horizontal, para podermos nos basear e nos orientar aqui nas nossas análises. Então, nós temos aí na figura a força a força A que faz em A e A empurra o bloco B. E na figura B, a força A atuando sobre B que empurra o bloco A. Então, você tem o seguinte: como A está sobre a força FA, e o bloco B está logo à sua frente, e ela empurra a força B, o bloco B, com uma força AB, né? Que é AB é para dizer que força A atuante sobre B. Pela terceira lei de Newton, né, a ação e reação, como A empurra B, B também empurra A com a mesma intensidade, só que no sentido contrário. Na caixa de baixo, ou perdão, fazendo a análise aqui dessas forças, você tem atuante sobre o bloco A, você tem a força resultante igual a força A, FA, né, que atua sobre A, menos FBA, que atua sobre A também, né, que é a força que B faz sobre A, no princípio do par ação e reação. Então, nós vamos ter aí que a força resultante é a massa de A vezes a aceleração resultante, igual a FA, menos a força que B atua sobre A é de 20 newtons, como é dita ali no nosso enunciado. Já no bloco B, existe apenas a componente da força que A exerce sobre esse bloco. Então, a força resultante no bloco B é apenas F de AB, né, que é a força do par ação e reação. Que, né, como é o par ação e reação, vale 20 newtons ali. Então, você tem força resultante, massa de B vezes a aceleração resultante, né, porque aqui é a análise sobre o bloco B, igual a 20 newtons. Na imagem B, você tem agora o seguinte: como a força atua sobre B agora, né, invertemos os papéis, né, invertemos as ordens dos blocos. Então, o bloco B está sendo empurrado e empurra a caixa A. Então, por essa lógica, né, ele exerce uma força sobre a caixa A. Então, você tem ali a componente F de B que exerce sobre A. E pela terceira lei de Newton, né, ação e reação, A também vai exercer essa força sobre o bloco B com a mesma intensidade, só que no sentido oposto. Então, você tem agora aqui a força resultante sobre o bloco B, que vai ser a FA menos FAB. Então, a força FA, que está atuando sobre B no sentido positivo, né, para a direita, menos a componente do par ação-reação, né, da força que A exerce sobre B para a esquerda, né, sentido negativo. E aí nós temos que a força resultante, né, como é a análise sobre o bloco B, você tem massa de B vezes a aceleração resultante, igual a força A, menos essa componente de força aí, que é de 10 newtons, como está indicado ali no nosso item, né, aqui na figura B, você tem uma força, né, de A que empurra o bloco B de 10 newtons. Então, pelo par ação e reação, B também faz essa mesma força sobre a caixa A. E aí nós temos exatamente isso, né? A força resultante sobre o bloco A é apenas a componente da força do par ação-reação, né? Do bloco A
que empurra B e B que empurra A. Então, nós temos ali massa de A vezes a aceleração resultante igual a 10 newtons, né? Já que é par ação e reação, FAB é igual a FBA. Então, para a gente poder descrever a aceleração desse conjunto, né? Já que eles atuam como um só e a força é a mesma em cada uma delas, então significa que eles vão ter a mesma aceleração. Então podemos tratar isso aí como um sistema único, né? Ou seja, as equações, se a gente for manipular aqui uma com as outras, não vai dar diferença, pois o sistema é o mesmo, né? Então a aceleração na imagem A é a mesma da aceleração do conjunto na imagem B, que as condições são as mesmas. Só o que muda é a posição das duas caixas, né? E aí, consequentemente, as forças internas entre elas, né? Que as é sobre B e B é sobre A na imagem A e na imagem B. A gente poderia fazer igual nas questões anteriores, né? Simplesmente fazer um somatório ali das equações. Porém, tem duas variáveis que a gente não conhece, que é a força FA, que ele pede no item B, e a aceleração resultante, que ele pede no item A. Então, se a gente for somar, a gente vai ficar com duas variáveis, o que é praticamente impossível de resolver a equação, se a gente não sabe sobre essas duas variáveis. Porém, como eu disse, né, o sistema é o mesmo, só se altera as posições da caixa. Então, nós podemos pegar as equações com menos variáveis possíveis. Então, vamos lá. Nós temos ali no sistema A, nós temos a equação mais simples dela, né, que é a força resultante que atua na caixa B, que é simplesmente a massa de B vezes a aceleração resultante igual 20 newtons, né, que é a força que A, B faz em A e que faz em B, né, passa em reação. E no sistema B, nós temos a equação mais simples ali, que é a força resultante do bloco A, né, já que só atua essa força que é de BA sobre esse bloco. Então, massa de A vezes a aceleração resultante é igual a 10 quilos. Então, você tem o seguinte, ó, você tem duas equações simples, cuja aceleração resultante é a mesma para eles. Embora essas duas equações sejam de sistemas diferentes, né, onde, na verdade, a diferença desse sistema, na verdade, é só a inversão da posição dos blocos, a aceleração neles dois é a mesma. Então, esse AR nessa primeira equação possui um valor que é o mesmo do AR na segunda equação ali, onde temos massa de A vezes essa aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, já que é a mesma, nós podemos fazer o seguinte. Tem duas variáveis aí em cada uma das, quer dizer, uma variável em cada uma das equações que a gente não sabe qual é o valor delas, que é a própria massa de B e de A que nos impede de resolver esse problema. Porém, o nosso enunciado diz que a massa em conjunto desses dois blocos é de 12 quilos. Então, dá para saber qual é a massa individual de cada uma delas, resolvendo esse sistema, e aí aplica em qualquer uma das duas equações e você descobre qual é a aceleração resultante. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos isolar a nossa variável, a aceleração, e como elas são as mesmas, né, a aceleração é a mesma para cada conjunto, então nós podemos igualar essas duas frações. Então, nós temos aí ó, a igualdade entre essas duas frações. Isolando qualquer uma das massas que você queira, né? Pode ser massa B ou massa A, você que escolhe qual você prefere isolar, né? Vai ao seu gosto aí. Aqui eu isolei a massa B. Então, nós temos que a massa B, né, é duas vezes maior que a massa A, né? Porque se você pegar 20 sobre 10, dá 2, né? Então, você tem ali que a massa de B, né, resolvendo a fração ali, é igual a duas vezes a massa de A. Então, B tem o dobro da massa de A. Então, pegando aqui a nossa uma equaçãozinha que demonstre isso, né? Já que a nossa questão diz que a massa em conjunto desses dois blocos é 12 quilos, então massa de A mais massa de B é igual a 12. E como B é duas vezes A, então eu posso escrever
MB ali como sendo 2 vezes A. Então, eu tenho 2A mais A, nos dá 3MA, igual a 12 quilos. Divide ambos os lados da igualdade por 3. Então, nós vamos ter aí que a massa de A é igual a 12 sobre 3, que nos dá aí 4 quilos. E como B é 2 vezes mais pesado que A, então significa que é 2 vezes 4, que dá 8 quilos. Então, A bem, MA tem massa de 4 quilos e MB tem massa de 8 quilos. E se somar as duas, 12 quilos. Então, agora fica fácil, né? Basta você escolher aí qualquer uma das duas equações aí em cima, né, no item A, onde tem a nossa aceleração ali já isolada, né? Ou A que é igual a 20 sobre MB, ou A que é igual a 10 sobre MA. Então, eu escolhi ali sobre MA, né? 10 sobre MA. Quem é MA? 4 quilos. Então, 10 sobre 4 vai dar aí 2,5 metros por segundo ao quadrado. É ou não é bonito a física em conjunto com a matemática? Então, você tem a aceleração do sistema, 2,5 metros por segundo, tanto para o sistema A, né, da imagem A, quanto para o sistema da imagem B. Agora que a gente sabe a aceleração resultante, fica fácil descobrir quem é essa força que está atuando aí nos dois sistemas, né? Basta só escolher qualquer uma das equações aí da figura A ou da figura B que contém essa variável faltante. Então, na nossa letra B, né? Eu peguei ali já do item A mesmo. Você pode pegar do item B, vai chegar no mesmo resultado. Pode conferir aí no seu caderno. Então, peguei ali aquela equação onde está a nossa variável, né? Substitui os valores, né? A massa de A é 3 quilos. Opa! Perdão aí, pessoal. A massa de A é 4 quilos, tá? Escrevi errado. Não sei porque eu escrevi 3. Mas o resultado eu coloquei certo, né? Que 4 vezes 2,5 dá 10. E aí tá aí o nosso 10, né? Então, eu escrevi o número errado, mas coloquei a resolução correta. Então, o erro foi só ali na digitação. Então, me perdoem aí, pessoal. Aqui é o número 4, tá? Então, que é a massa de A. É 4 quilos vezes 2,5 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração, igual ao FA menos 20 newtons, né? Que é a componente ali do par ação-reação na figura A, que eu escolhi de lá essa equação. Então, isolando a nossa variável, vai ficar aí que a força A, que atua sobre o sistema, é igual a 10 mais 20, que vai dar aí 30 newtons. Então, essa força A, que é a mesma para as duas figuras, atua aí sobre o conjunto dos blocos com uma força de 30 newtons. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Dúvidas, críticas e sugestões na caixa de comentários. E até a próxima questão.